Abra sua Bíblia em Gênesis. Não tem como você errar o livro de Gênesis, porque é o primeiro livro da Bíblia. E você vai abrir o capítulo 1, capítulo 1. Queridos irmãos, amados, em primeiro lugar eu quero avisar os irmãos que eu não estive presente na sexta, não teve discipulado na quarta, devido a questões de saúde. Mas graças a Deus estamos ok, tudo bem. O Senhor que dá a ferida é o mesmo que também cura a ferida. O objetivo da lição de hoje, em primeiro lugar, queridos e amados irmãos, é que aqueles que estão aqui presentes, a gente possa, e eu já estou fazendo isso inclusive, começar a fazer a leitura da Bíblia a partir de Gênesis. Tá? Então já coloco esse desafio aí para você ir degustando, alimentando-se desta leitura sequencial dos acontecimentos bíblicos, a começar do livro de Gênesis. Você vai ficar maravilhado, vai degustar bastante. Então, um dos motivos para que nós venhamos a tratar aqui dos assuntos do livro de Gênesis, aqui no capítulo 1, é para te motivar, para você começar a fazer uma leitura sequencial, a partir de Gênesis. Você vai Gênesis, Êxodo, e você vai seguindo, e vai embora, e vai embora, e vai embora. Tá bom, irmãos? Não é que você também vai fazer sua leitura devocional, claro que vai. Mas aí vai ter um pouquinho, 2 capítulos por dia, 3 por dia, quando tu achar interessante o que o Espírito de Deus colocar no teu coração, dependendo da tua sede, por aí. Amados, a lição de hoje tem como eu vou deixar a lição dinâmica, fazer algumas perguntas, vou te dar aí as oportunidades para tu estar falando também, mas a lição de hoje tem como tema a ciência e a fé se relacionam, podem se relacionar ou são antagônicas. Antagônica é aquilo que é contrário, isto é, a fé não se relaciona com a ciência, não pode. Aí de antemão, o que é que os irmãos acham? O que é que o irmão Aslan acha, por exemplo? Que a ciência ela pode se unir com a fé ou a fé com a ciência? Sim ou não? O que é que acha? Eu acho que poderia, mas não se une. Mas não se une? Bom, Cláudio, diga aí para mim. Pode se unir. Irmão Azenaldo. Como? Pode se unir. O que é que os irmãos acham aí atrás? Não pode se unir. Eu acho que não. Acho que não. Embora algumas coisas também foram provadas através da ciência. Mas o problema é só se o Cristo já admitir que a Bíblia está correta. Ok? Mas de antemão eu já imaginava essa divisão. Vê que não tem unanimidade. Há uma divisão aqui. Uns acham que sim, outros acham que não. Tá? Então o objetivo da lição de hoje, irmãos, é trazer alguns esclarecimentos que são importantes e pertinentes à fé cristã como motivo de aprendizado para a resposta daqueles que indagam, daqueles que de vez em quando fazem algumas perguntas voltadas para o campo científico, para a área. Claro que o campo científico que eu vou tratar aqui é de alguns detalhes, mas a amplitude é grande, é lógico. Mas você vai ter aí alguns subsídios para que você possa dar um posicionamento e falar sobre isso. O que é que acontece? Por exemplo, nós temos, a ciência diz que
A Terra, ela possui bilhões de anos. Bilhões, a ciência diz. Isso é um ponto que nós vamos aqui abordar. Bilhões de anos. A Terra, o globo terrestre. Outro caso, obviamente, tem alguém aqui que não acredita que os dinossauros existiram? Tem alguém? Sim ou não? Não. Quem acha que os dinossauros não existiram, levante sua mão. Tem ninguém, né? Bom. No caso, outro ponto, a existência dos dinossauros, que a paleontologia, que é a ciência que estuda essa questão dos dinossauros, afirma, ciência, mais uma vez, que eles existiram há milhares de anos. Tá? Existe um mecanismo tradicional de datação. Toda datação, ela não é precisa, ela é sempre aproximada, ela é dedutiva, mas ela existe dentro da sua aproximação, não é para se rejeitar, que é o carbono 14. O carbono 14 é um método de datação que eles utilizam, que vocês já ouviram falar inúmeras vezes, para dar, no caso, a proximidade de tais datas para aquilo. Então, para os dinossauros, fala-se de milhares de anos, e que por sua vez eles foram extintos. A ciência diz isso, e de fato através de uma catástrofe que aconteceu. Não podia ser diferente. Como é que um grupo de animais, principalmente deste porte, de uma capacidade de vida muito grande, que os dinossauros, a condição de vida deles, a nível de estrutura fisiológica, lhe dava um tempo de vida maior do que animais, como por exemplo cachorro, boi, etc, tem limite de anos menor. O cachorro, por exemplo, vive em média 12 anos, 13 anos, é a vivência deles, em média. Então esses animais, eles teriam por si só como viver uma quantidade de anos, não ser extinto assim de repente. Então a extinção deles dá-se através de uma catástrofe, senão eles não seriam dizimados. Não nós teríamos até hoje, até porque eles existiriam até hoje, porque vai ter a questão da produção, da sequência em que vai se gerando, né? Isso é óbvio. Daí houve essa catástrofe e a eliminação deles. Então esses pontos, irmãos, e alguns outros que nós vamos aqui, deixa surgir na memória para a gente estar aqui citando, eles são pontos dentro da ciência, que a ciência comprova. Agora, para a gente entender um pouquinho melhor o que é ciência, o que é um fato científico, tudo que é considerado um fato científico é tudo aquilo que uma vez foi experimentado, várias vezes experimentado, e que foi comprovado. Então, quando se experimenta algo várias vezes e que o resultado é aquele, logo aquilo ali tornou-se um fato científico, algo comprovado cientificamente. Então, isto é a ciência. Existe um campo teórico da ciência. O campo teórico da ciência é quando ainda aquele fato de teoria foi experimentado, só que às vezes que foi passado pelo experimento, ele não conseguiu o seu resultado se repetir. Uma vez que não conseguiu se repetir, ou se fez não repetir, ou repetiu só duas, aquilo só ficou no campo da teoria. Ainda não é um fato científico concreto. Então, para os irmãos entenderem, a ciência como fato científico concreto é tudo aquilo
que eu coloco em experimento por várias vezes e que o resultado dá aquilo. Então você pode atestar e dizer, não, isso é assim. Você está entendendo? Então isso é um fato científico. Agora vamos para a leitura bíblica, para a gente, diante desse detalhe que eu fiz aqui de comentário, para a gente aqui entender segundo aqui a leitura bíblica. Vamos lá, meu irmão. Capítulo 1, vamos ler os primeiros versículos de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Isso aqui é uma colocação para dizer que Deus estava, mesmo a terra sem forma e vazia, mas Deus estava no controle. Na expressão, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse primeiro versículo aqui, irmãos, dentro da datação, já disse, usado carbono 14, data-se e é comprovado que a Terra tem bilhões de anos e que ela sofreu um processo de modificação onde ela estava agrupada, seus continentes, e daí, por esse processo de bilhões de anos, ela começou a se dividir seus continentes. Veja que a palavra inicial aqui diz que a terra era sem forma e vazia. Quando, irmãos, nós lemos, vou dar aqui uma acelerada para eu ser muito prolixo. Quando nós lemos os versículos, nós vamos ver aqui. Vamos lá, continuar. Entender melhor. A terra era sem forma, vazia, o Espírito de Deus parece. Versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz de dia, e as trevas ele chamou de noite. E houve tarde e manhã, então, o primeiro dia. A primeira criação de Deus está aqui a terra, nesse meio, e a primeira delas, com a terra, é a luz. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Daí, no versículo 6 em diante, disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus os firmamentos, e a separação das águas que estão abaixo do firmamento, e as águas que estão acima do firmamento. E assim foi, chamou Deus o firmamento de céu, e houve tarde e manhã, e agora o segundo dia. Aí a gente dá uma paradinha aqui. Esse intervalo, isso é importante você entender, de primeiro dia e segundo dia, é aí onde entra bilhões, milhões de anos. A partir daí. Não é para você entender primeiro dia, segundo dia, como um dia 24 horas. Entende? Até porque nós temos uma palavra agora que diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Os 1000 anos e como 1000 dias. Faz bilhões com muito. Aí está no 2012, mas para Deus não pode ser um dia só. É porque Deus não tem tempo. Isso é bem engraçado, nós estudamos isso na cadeira de apologética. Deus, ele é atemporal.
O tempo é para mim e você. Deus não tem tempo. Para Deus tudo já é. Meio interessante essas coisas. Mas isso aí não é para ser entendido como um dia após o outro no sentido de 24 horas. É aí onde você começa. A ciência, irmãos, respondendo a pergunta que eu fiz, sim, é capaz. A ciência pode unir-se e une-se em vários casos, em outros não, claro, mas em vários casos com a fé. Porque a fé, ela não é irracional. E eu não vou ser por isso. A fé, ela é racional. Como, pastor, a fé é racional? Porque razão é tudo aquilo que se pega, se apalpa, se comprova, que se dá comprovações de existência. Como o senhor pode dizer que a fé é racional? É racional. Porque a razão, ela está no campo desse fato de poder se comprovar. E a tua fé e a minha fé, ela se comprova dentro dos fatos que existiram e que existem. Provando esses fatos, a existência de um Deus grande, soberano, que existe. Vou dar um exemplo para você. Como a fé, ela está ligada à razão. A ciência não explica, é aí onde vários pontos ela esbarra, uma pessoa cair de uma altura de 2.000 metros, 1.000 metros, não é 1.000 metros, um avião, cair e não morrer. Pode isso acontecer? Pode acontecer um trator de esteira passar por cima de uma pessoa e ela não morrer? O que eu quero dizer com isso é que as coisas que não podem cientificamente, porque pela ciência tais coisas não podem, é impossível, mas acontece. E a ciência não pode dizer que não aconteceu porque o fato existiu. Isso prova o quê? Que há um Deus poderoso e soberano. A fé, ela está montada dentro da razão. Você quer ver a fé em Jesus? Depois que eu já disse isso em algumas ocasiões, e aí quem me conhece, eu repito. Depois que eu fiz esse trabalho, eu fiquei mais crente. Eu fiz um trabalho no seminário, foi um trabalho sobre a ressurreição de Cristo. Eu fiquei mais crente. Por quê? O desenrolar do trabalho que eu tive que pesquisar, Jesus, ele ressuscitou verdadeiramente. Primeiro, a existência dele é comprovada. Essa história já morre. No mar. Agora, a ciência diz que ele foi apenas um homem. Esse negócio de ressurreição não existe. Uma das coisas que me chamou muita atenção no trabalho é que, como é que, veja os argumentos, como é que um homem, nesse caso Jesus, que causou um impacto revolucionário na sua época, pregando dentro de uma época que não poderia se pregar, o que ele falava, porque não poderia, porque estava sob o regime ditatorial romano. Todo levante social de pregar liberdade, paz, amor, todo levante na época dos romanos era tido como já aquela pessoa que iria morrer. Por quê? Nenhum governo ditador pode deixar alguém se expressar, porque se você se expressar, logo você vai conduzir muitos com você logo vai se tornar uma ameaça para o governo.
pregava um reino novo. E aí complicou a coisa. O reino dos céus está cheio. Reino, governo. E isso era chocante. Quando Jesus foi pego, uma das acusações contra ele, qual foi? Ele se diz o rei dos judeus. E qualquer um que se colocasse tal como era uma afronta ao regime romano. E não tinha esse negócio de ir para julgamento, porque o julgamento ali é só por ser. Mas ele mandava matar e acabou. Quem ia? Porque para mandar matar hoje é diferente. Você tem que ir para julgamento. Nem no Brasil existe pena de morte. Mas enfim, aquela época de Jesus era uma época que aquilo que ele fazia era motivo de morte. Como é que um homem daquele escopo, Jesus, com milhares de seguidores, isso está na Bíblia, irmãos, Jesus era acompanhado por uma multidão muitas vezes incontável. Você lembra da multiplicação dos pães por 2 vezes? Que diz ali que só registro de homens, fora as mulheres e crianças, 5 mil, 10 mil. Então isso aí dá uma totalização que muitas vezes passa da casa de 30, 40 mil, irmãos, quando soma mulheres e crianças. Então este homem era o impacto da sua época. Perceba o que vai ser dito agora. Como é que este homem morre? Morto com acusação de sedição. Ele está fazendo um levante contra César, contra o imperador romano. Como? Blasfemando, por aí vai. Como é que ele morre? É colocado num túmulo, logo é vigiado, porque tem que ter vigia naquele túmulo. Ora, você vai deixar esse homem que tem milhares de seguidores e que inclusive existia, tudo bem que muito pequenininho, de leve, que ele ia ressuscitar. Isso era pequenininho, né? Muito de leve, até então. Como é que eu vou deixar esse homem no túmulo sem guarda? Não deixo. Então foi feito com guardas. Porque o corpo dele tem que estar guardado. De repente, irmãos, este corpo desaparece. Os guardas romanos, não era como a polícia hoje, que toma aqui 100 reais, né? A corrupção. Guarda romano, ao errar, o soldado romano, ao errar, simplesmente ele pagava, já sabe, né? Como, né, irmão? Com a vida. Com a vida. Você vê isso no carcereiro lá de Filipe. Quando os presos soltaram-se, que foi que ele quis fazer o carcereiro? Matasse, porque ele já sabia que ia morrer. Então aqueles soldados eram peritos, treinados, e jamais ia chegar e liberar o corpo para ninguém. Como é que Jesus some do túmulo? Os soldados correm, que eles contam a notícia da escrita na Bíblia, que ele vai e conta, ó, aconteceu uma situação. E isto é abafado, as autoridades romanas não dão mais, não existe mais nenhum prosseguimento histórico nem bíblico pelas autoridades romanas de fazer uma investigação, de fazer uma busca, de procurar o que foi que aconteceu, porque não tinha como explicar. Ele sumiu, ninguém pegou o corpo dele. Porque se alguém tivesse pego o corpo, como é que tinha que passar pelos soldados? E aí, como explicar isto? Não, biblicamente fala que os soldados foram subordinados, né, para ficar calados. Exatamente. Posterior, ficar calado. As autoridades romanas, para que eles não divulgassem o acontecimento do milagre que houve lá uma luz, um esplendor muito grande, tremendo. Quer dizer, existia um impacto sobrenatural naquele momento da ressurreição, de madrugada no domingo. Então eles contaram. Naturalmente, eu sou autoridade romana, de repente veio o meu soldado por aí. Cada um dá para perceber o rosto de cada um, né? Cada um mais assombrado que o outro, mais assustado que o outro. Aquela coisa desesperadora. Aí o cara está vendo, a autoridade romana está vendo que aquilo é verdade, porque a expressão corporal está denunciando aquilo. Aí ó, faz o seguinte, fica calado, toma aqui dinheiro e vamos deixar essa notícia desse jeito.
Porque você não poderia reverter essa notícia, não. Jesus, que já era forte, agora que seus seguidores iam tomar conta de tudo. O que eu quero dizer, irmãos, é que os fatos existenciais, eles são fortíssimos para mostrar a ressurreição de Cristo. Fora outros. Existe um que me chamou bastante atenção, vou lhe dar, que é o argumento psicológico. O argumento psicológico diz que quando Jesus foi preso na sexta, nesse caso na sexta de madrugada, da quinta para sexta, na sexta de madrugada, todos que seguiam a Jesus saíram correndo, porque senão ia morrer. Como é que este grupo, incluindo neles estavam os discípulos, que estavam afugentados, preservando suas vidas, e se não morria? Você se lembra do caso de Pedro, que negou, porque ele negou, porque se não morria, ia ser morto. Como é que este grupo, na sexta-feira afugentado, sexta, sábado, no domingo em diante, só 2 dias depois, está este grupo pregando que Jesus ressuscitou e não está nem aí se vai morrer ou se vai ficar vivo? A psicologia diz que uma ação dessa, uma mudança de mente, só é possível para um grande grupo. Eu estou falando de 1, 2, 3 pessoas. Eu estou falando de uma coletividade. Só é possível uma atitude de mente quando esta pessoa é impactada por algo muito forte. É que faz ela mudar de atitude de um dia para o outro. E eu estou falando da vida. Se eu não estou fazendo, porque senão eu vou morrer. Agora, eu estou fazendo, mesmo que eu morra, eu vou em paz. Diga. Interessante que quando Jesus foi pego em Getsemane, a Bíblia diz que ele é escrito 600. Foi o irmão calculou e disse que daria, pela palavra que tem aqui, daria 600 soldados. Certo. Mais ou menos isso. Eu vou me aprofundar. E a Bíblia diz que eles perguntaram: quem é Jesus? Aí ele disse: sou eu. E eles caíram tudo em pé. Foi. Para aprender um nome só, precisou ir em batalhão. Mas, presta atenção no que eu vou fazer. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 2, se não me engano, que Jesus, depois de Minha assistente. Conhece minha assistente? Esse trabalho dele aqui, meu assistente. depois que ele ressuscitou, ele ficou entre nós, um pouco, naquele tempo, 40 dias. Aí eu perguntava, como foi que ele, como foi que a Bíblia não é data, que o exército romano se viu numa situação dessa? Em quê? De Dos Jesus 40 dias? voltar 40 dias, Mas não infalíveis, e fazendo milagre de novo. Eu nunca vi ninguém no pastor falar nisso. Mas aí é um detalhe. Eu só ele apareceu só com o grupo dele. Ele apareceu durante 40 dias, milagres não. Mas a Bíblia diz que aquele fez. Aquele. Aos pais também, depois de ter padecido, Certo. se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles, o espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Não tem nada. Pois é. Fala de provas O infalíveis. que é que acontece? Jesus, ao ressuscitar, ele ressuscita com um corpo glorioso. Não é mais com o mesmo corpo, igual ao meu, igual ao teu. Físico, que está ali sujeito às ações do corpo normal da terra, situações fisiológicas, etc, etc. Então ele vai passar 40 dias nesse espaço, não, que aí o que Cláudio está perguntando, ele está na mente dele achando que é como se tivesse inicialmente como Jesus estava. Todo mundo está vendo ele andando, todo mundo está vendo. Não, aí não. A Bíblia mostra que
ele, os 40 dias que ele passou de forma não comparando como ele estava antes, tá? Precisando de uma telha um telhado para repousar, precisando da comida para comer. Então ele passou, mas de forma a não precisar conviver nas questões fisiológicas que eu preciso, você precisa. Aquela parábola é um exemplo, como ele apareceu, quando os dois homens estão andando. Do nada ele apareceu. Então ele vai fazer aparições a 500, ele vai aparecer nesse espaço de tempo a 500 seguidores, tá? Porque Jesus só teve os apóstolos, tem que se lembrar disso. Ele teve, como eu já disse, muitos seguidores. Só que aqueles, dentre os muitos, se tornaram seguidores. Os demais eram chamados de discípulos. Então ele vai aparecer durante esse espaço de 40 dias, mas dentro de aparições para dar comprovações de que ele está vivo. Ele apareceu, a Bíblia diz, a 500. Então, é isso aí, Cláudio. Não é mais realizando milagres, porque os milagres agora foram feitos. E ali, por aí em diante, existia aí a determinação que a igreja era que daria prosseguimento à obra de salvação. Bem, o que é que acontece, irmãos? Voltando aqui. A Terra, ela tem bilhões de anos. Os versículos primeiros do capítulo de Gênesis, estamos no capítulo 1 de Gênesis. Não é para você entender o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia como dia com 24 horas. Mas esses dias aí passaram milhões de anos, bilhões de anos. E a ciência já comprova, através de datações, como um dos elementos carbono 14, que de fato a Terra tem bilhões de anos. Você, quando estuda, existe um campo da ciência que estuda os relevos, pedra, areia, tudo isso, rocha, que você, estudando as rochas, você, dentro da ciência, mostra que a Terra tem bilhões de anos. A aparição dos dinossauros está antes dessa formação. Eu vou exatamente entrar nisso aí agora. Bilhões de anos. Mas a ciência também diz, quando ela contra a Bíblia, alguém contra a Bíblia, que a Terra surgiu como um Big Bang, uma explosão que surgiu a Terra. A Terra, eu estava pensando aqui, como é que pode uma explosão e a Terra surgir da forma que ela é hoje? Aí nós temos, porque o Big Bang, como a ciência diz que a Terra tem bilhões de anos, ela não elimina o Big Bang, porque aí ela já dá mais bilhões, mais outros bilhões de anos para o Big Bang, até minha Terra. Só que onde há as contradições científicas, que aí onde vem a sua indagação, que é pertinente, que como é que uma explosão dá origem a todo um sistema perfeito. Aí vou citar alguns pontos de perfeição. Exemplo, a Terra, o planeta Terra, o único habitável, tá? Existe meio. Pastor, tem outros planetas habitáveis? Não. O único habitável é o planeta Terra. Tá? A gente nos prolongar, não está aqui detalhando como é, deixa eu dizer, se você quiser depois perguntar a mim o porquê, aí eu lhe dou as explicações do porquê, para eu estar dizendo isso. A Terra, irmãos, tem uma perfeição para a existência humana dos seres vivos. Maravilhosa. Entendeu? Os elementos existentes na Terra, que não existem em nenhum outro planeta, por isso que não tem condições de vida, é uma perfeição incrível. E só para você entender bem sobre essa perfeição, até o giro da Terra, que é a sua rotação, porque ela está girando,
em torno de si mesma, ela tem um ângulo perfeito que não pode ser alterado. Se ela alterar nesse ângulo 1 grau, já acontece, acho que 1/3 da raça humana vai ser destruída. Porque catástrofes em cima de catástrofes vão acontecer. 1 grau, se de repente der um vento cósmico, um pouco mais forte, a Terra fazer isso, vai ser uma tragédia no planeta Terra. Perfeição. Quer ver mais? Só para você ter ideia, teu corpo humano, teu corpo, é tão perfeito que os cientistas, com toda a evolução da ciência, eles não conseguem entender como é que esta máquina funciona tão perfeitamente dentro de tudo. E você surgiu no corpo físico, estou falando, de uma única célula. Você foi uma célula que se desenvolveu disso tudo aí. Perfeição. Como? Você vê que é um ponto, aí vem um ponto contraditório da criação evolucionista. A criação evolucionista diz que os seres vivos evoluíram, não foram criados, né? Diz que a girafa, pescoção, tem o pescoção? Uma das explicações científicas, aí é teoria, campo teórico, não campo fato comprovado, que ela só esticou aquele pescoço porque à medida que ela foi querendo comer as folhas, que a girafa é herbívora, as folhas das árvores maiores, que estavam mais em cima, logo ela tinha que estender o pescoço. E aí ela foi, aí ele chegou com aquele pescoção. Bonito, né, irmão? A teoria. Coisa linda. Aí se você não para raciocinar, você pode perguntar, peraí, tá, isso é bonito. Mas não existem outros animais herbívoros? Por que só a girafa cresceu o pescoço e os outros herbívoros não queriam comer aquelas folhinhas que estavam mais ali não, né? E outra coisa, porque ela parou de crescer o pescoço, porque ela não tinha mais folha mais alta não. Não era suficiente para ela comer. Chegou ali, ela disse, alguma coisa aqui eu paro. Então, há essas contradições. Então a perfeição é um dos pontos disso. Agora, 10 horas se adianta. Agora, quero que você grave na sua mente. 1 dia, 2 dias, 3 dias, daí está posto na criação. Primeiro dia, segundo dia, nunca entendam como um dia de 24 horas. Nunca vai dizer, não, mas a Terra não tem milhões de anos. Tem. Isso é comprovado. E se você disser que não tem, você está sendo irracional. Você está colocando tua fé e dizendo, não, mas eu creio assim, tal. Você não está falando nada. Porque a ciência, eu dou glória a Deus por isso, que Deus faz a própria ciência comprovar as coisas que Ele fez. Assim como Deus pega a ciência e mostra que ela não tem a palavra final e nunca vai ter. Então eu quero que você grave isso. Um dia. Oi? O próprio nascimento de Jesus, a ciência que tem como. Não, aí ela vai dizer o seguinte, não existiu. Esse negócio de nascimento virginal não existe. Não existe, não tem. Olha, a ciência, a Bíblia é comprovada cientificamente pela questão da arqueologia. A arqueologia é uma ciência que estuda artefatos arqueológicos, artefatos históricos. Então, até o ano, para você entender isso bem, até o ano de 1800 e pouco, 1700 e pouco, o que se conhecia dentro da Bíblia só era fatos escritos, estavam ali, mas não se sabia se aquilo de fato aconteceu. Foi quando no ano de 1800 e pouco, ou 1700 e pouco, começou a surgir a ciência da arqueologia, que a arqueologia é uma ciência, e começou pelos escritos bíblicos, o manual que eles usaram, um dos principais também, não é só a Bíblia, mas um dos principais, foi a Bíblia como referência
licença para as escavações. Daí, irmãos, eles começaram a escavar em Jerusalém e começaram a descobrir nas escavações aquilo que só a Bíblia estava dizendo: cidade tal, povo extinto, cidade extinta que não existe mais, pessoa tal. Começou a se descobrir através dos artefatos históricos e começou a se dar comprovações a isso. Então a própria ciência comprova a historicidade da Bíblia, que é verdadeira. Agora aí quando chega na questão dos milagres existentes em toda a Bíblia, porque toda a Bíblia está recheada de milagres, aí ela vai dar um parecer tipo que não foi daquele jeito, foi acontecimentos naturais que gerou aquilo. Como por exemplo, a questão do Mar Vermelho se abrindo. Para você ter ideia, isso aí eu gosto demais. Existe lá no Museu do Cairo no Egito, a capital do Egito. É um dos maiores museus do mundo com artefatos arqueológicos. Existe no Museu do Cairo inscrições em pedra datados da época do Mar Vermelho, onde havia umas ondinhas nessas inscrições e elas caindo sobre os egípcios. Isso não está na Bíblia, irmãos. Isso é um fato arqueológico extra-bíblico que está no museu. Ninguém está falando de religião, ele está falando de história. Aí um intérprete, que nem precisa muito interpretar, que são as pessoas que lidam com aeroglifos, dizem que aquilo está mostrando que num certo momento o povo egípcio foi afogado por aquelas ondas. Então aí você começa a associar um texto bíblico. Por quê? Pensa comigo, irmãos. Começa a matutar com os teus botões. Faraó saiu com uma tropa. Todos morreram naquele momento? Não, claro que não. Morreram uma grande quantidade. Mas nem todos morreram. Então eu quero dizer, houve testemunhas para ver aquele fato, testemunhas egípcias. Imagina tu, um egípcio, fosse para o faraó, vamos pegar o povo de volta. Vamos lá. Aí tu e mais 100 ou mais 1000, quando visse aquele acontecimento da água caindo sobre aqueles que já tinham entrado na frente, e você salvou. Quando você voltasse para o Egito, como é que você ia voltar? Com aquela situação impactante, sem registrar nada, você automaticamente ia propagar e registrar essa notícia. Está lá no Museu do Cairo uma inscrição mostrando o acontecimento do mar aberto. Pastor, eu quero levantar aqui um ponto aqui, a questão do dia. Tudo na Bíblia é verdade. Estava vendo aqui agora, como o pastor, a gente quando lê a Bíblia, ele fala, primeiro dia, segundo dia, como o pastor disse, aí não entenda-se como 24 horas, mas milhões de anos ou vários anos. Aí quando vem aqui a questão, ele vem aqui no final do versículo do capítulo 1 e o início do capítulo 2, que fala sobre o sábado. E viu Deus que tudo, no final do capítulo 1, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eles que era muito bom, e foi a tarde da manhã do sexto dia. Aí no início do capítulo 2, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia, a obra que fizera descansou no sétimo dia, e toda a sua obra que tinha feito. Aí, Que Deus abençoou o sétimo dia. Aí não é outra questão seguinte, se não é os dias aí no latim que nós devemos entender como 24 horas, como um dia normal, mas não é então, esse sábado aí, e algumas que a religião adventista na guarda, pode ser entendido também como Que seja um dia de sábado necessariamente. já que não é um dia, mas milhões, como passa desse tempo, contada a 100 milhões de anos, e não ser entendido como um dia. Como é que eles podem... Vocês não me
pode dizer que o sábado é o sétimo dia, é um sábado, né? Deus está dizendo que é um sábado, mas em dias ou em milhões de anos a gente deve contar esse sábado? Bem, no caso, o primeiro ponto é analisar essa questão do descanso do dia, né? Porque o Adventismo, assim como alguns outros também, coloca o sábado aí como a obrigatoriedade de guardá-lo, porque Deus assim o abençoou e assim quis, e assim fez. Só que o que Deus está pondo aí, é que Ele fez tudo em 6 dias, e no 7º dia Ele descansou. O que está sendo colocado aí, sua pergunta, é o dia de sábado, mesmo que seja, que dentro do calendário, a gente tem que entender uma coisa, nossa Bíblia aqui, o Antigo Testamento foi escrito no aramaico e no hebraico. O que nós temos é uma tradução. Não significa que o sábado lido aqui, a palavra sábado, é exatamente para ser colocada como nosso entendimento hoje de sábado, dia do sábado, porque isso aqui pode estar sendo colocado sem ser o sábado em si mesmo, porque o calendário em si, para datar dias, antes, por exemplo, os judeus, eles não obedecem o calendário que a gente obedece. Hoje, os judeus estão no ano 100.000, tá? 100.000. O nosso calendário ele foi instituído, que é o calendário romano. Então foi instituído pelo ano 50 a.C. em diante. E quando de Cristo houve o zerar. É quando faz a contagem progressiva, porque até então a contagem era regressiva. Aí começa o ano 1, ano 2, e por sua vez nós obedecemos o calendário romano. Então, dando a minha explicação aqui, essa questão do sábado pode ser, não se altera, admitamos que seja e admitamos que não seja. O fato é que aqui não há comprovações que tem que ser o sábado, obviamente, para responder a pergunta, e o que Deus está pondo é que você tem que ter um dia de descanso. Porque se você não tiver um dia de descanso, você vai ficar fadigado, e este dia de descanso também, ele é para que você tenha o teu momento com Deus. Então, no caso da gente é um domingo. No caso da gente é um domingo. Não entendi, Carlos. No caso da gente, então é um domingo. No caso nosso, colocando dentro do calendário romano, que o domingo, por sua vez, é o primeiro dia da semana. Para você ver, né? O fato é que a gente não pode. O que a gente tem que fazer, não podemos é nos deter, dizer, tem que ser um sábado, ou tem que ser um domingo. Porque tem pessoas que nem no domingo folga. E a via de regra, e aí é o ponto que tem que se ter muito cuidado, é nunca colocar, como é colocado por alguns, que eu tenho que guardar o sábado, senão eu não sou salvo. Senão eu estou pecando se eu não guardar. Pronto, aí chegou ao cúmulo do exagero. Tá? Então assim, mantendo uma linha de raciocínio, para que você possa dar uma definição a você mesmo, a coisa é por aí. Deus não está preocupado qual é o dia. O dia instituído. Mas o sábado aqui, nós temos aqui a população judia, ou judeus, ou o povo de Israel, que estavam ali no cumprimento daquilo. Mas o sábado não é que eu tenho que ter a obrigatoriedade de guardar. Ô pastor, eu entendi que a pergunta de Reginaldo não foi bem essa. Reginaldo não, Rosinaldo. Rosinaldo não foi bem essa. É que ele tá. Eu entendi que ele está perguntando que dá a entender na Bíblia que o mundo foi feito em 7 dias e não em bilhões de anos e milhares de anos. Não. Aí o sábado não seria um dia. Entendeu? O 7º milhão de anos, o 7º dia e o 7º milhão. Mas assim, esse raciocínio, assim,
nós temos que obedecer também que vai haver, sim, e vai haver quando a criação do homem é realizada. Que a criação do homem é feita no 6º dia. É aí onde os dias vão ser cronometrados de fato como 24 horas. Mas o antes da criação, os versículos que antecedem, eles não podem ser cronometrados como 24 horas. Mas a partir da criação do homem, porque o homem foi a última criação de Deus, é quando ele começa de fato ter os dias como são, a raça humana. Diga. Agora só porque eu ainda acho que não sabe por quê. Porque teve uma aqui na vida que eu não sei usando. Então não era contado assim, não. Era contado assim. Quer dizer que realmente viveu, obviamente. Mais contando 24 horas no dia. O mais antigo de todos foi Matusalém. Viveu 980, foi 960 anos. Adão viveu 930 anos. Eu já vi. Existe uma lógica, irmãos. Eu já vi. Ele tem um mesmo de ser Hoje no máximo é 120, 125, 130 nem chega. Já ouvi inclusive alguns é até 6 horas da noite. Aí dá conta da. Não, você ouviu certo, mas você está entendendo errado. O dia, claro, é das 6. Oi? Eu estou entendendo. Eu não ouvi falar assim, inclusive algumas respostas, inclusive Entendi também. o dia 27 horas. E aí eles pegaram para tentar justificar esse tempo todo, já dava um dia metade. A partir da sexta-feira, 18 horas da sexta-feira, vai nascer o sábado. Irmãos, existe uma lógica, irmãos. Perceba uma coisa importante. Só na criação do homem é que o dia tem 24 horas. Você vai contar o dia como 24 horas para o homem, porque é tempo para o homem. Eu vou precisar contar agora. Primeiro, que o dia em si nunca deixou de ter 24 horas. A partir quando Deus deixa tudo pronto para o homem. Agora, antes do homem é que vem toda a modificação que Deus faz, comprovado pela ciência, bilhões de anos. Mas quando Deus já deixa tudo pronto e coloca o homem, o sol não vai nascer de 5 horas da manhã, ele só vai nascer de novo quando? No outro dia às 5 da manhã. Ele não vai nascer, tipo, nasceu hoje às 5 horas da manhã, daí ele só vai nascer agora, daqui a tantos dias. Ele vai nascer às 5 horas da manhã. E se você fizer a contagem de 5 horas da manhã até 5 horas da manhã do outro dia vai dar isso. Então a contagem cronológica de 24 horas dá-se quando Deus faz o homem. Eu não sei se vai dar tempo. Até aqui no versículo 5 do capítulo de Gênesis, eu acho que já está explicando isso aí. Porque aqui ele mostra a manhã, tarde e noite. E Deus chamou ao dia de dia, a noite de trevas, e foi a tarde da manhã do primeiro dia. Manhã, tarde e noite. No meio de dia, mostrou a tarde e mostrou a noite, um dia. Já fez a divisão. E completou um dia. Manhã, tarde e noite. Já fez a divisão. Então, os versículos 1 e 2 não podemos, primeiro dia, segundo dia, entender com 24 horas. Mas no capítulo 6 de Gênesis, diz que Deus determinou que o homem só vivesse até 120 anos. 120 anos. Por causa do pecado. Então essa determinação de Deus é até 120 anos mesmo, não passa mais disso. Passa sim, não sabe? Passa alguns anos. Só 1, 2, 3 anos, não é que tem que ser exatamente em cima de 120, né? Deus fala em 120. O fato é que Deus está limitando a idade de vida humana e só fica até hoje no máximo, 122, 123, 125, não chega quem chegar nisso, obviamente, mas está limitado. Agora, a pergunta que fizeram, o homem viveu 900 e poucos anos, foi até você que fez, claro que viveu.
Prato que viveu. Está aí na Bíblia. Deus, o tempo existente do ser humano na Terra, do primeiro homem Adão até hoje, é de 6.000 anos. O tempo existente de Adão até o presente momento é de 6.000 anos. É de acordo com o calendário judeu. Por isso que eles obedecem isso. 6.000 anos é o tempo. Como é que é previsto? Contagem normal, o dia de 24 horas. Você vai pegando a sequência. Se você fizer uma análise cronológica, aí eu fiz isso aqui, inclusive recente, que Adão, ele vai atingir até a penúltima pessoa do dilúvio. Tem Noé, tipo assim, ele vai atingir Adão chegou até convívio com o avô de Noé. O pai é Noé. E, deixa eu ir mais, não estou falando Noé porque Noé. Porque Noé, Deus não extinguiu a raça humana. Aí Deus mandou o dilúvio. Só sobreviveu quantas pessoas? No dilúvio, Dino, gostei de você, viu, Dino? Eu pensei que não era nem Dino, cortou o cabelo, tá mais. Pastor, 8 pessoas. Matusalém, foi o mais antigão. viveu Matusalém 180. 969 anos. Foi o mais antigo. Olha, deixa eu vir para aqui. Então, Adão alcançou o avô de Noé na existência. Daí Noé, estou falando Noé porque vai ter o dilúvio agora. Daí Deus manda o dilúvio e só sobrevive 8. Noé viveu 600 anos. Noé alcançou o pai ou o avô de Abraão. Nesse meio tempo, Deus é onde tem a Torre de Babel, e Deus diz: o homem só vive 120 anos. Você vai ver aí na tua Bíblia uma contagem cronológica ou genealogia, descendentes, o povo reduzindo a idade até chegar a 100 e poucos anos, e ali ele estagna em 100 e poucos anos. Então, de fato, eles... Agora, por que tinha que viver 900 e poucos anos, 800 e poucos anos? Não foi assim, meu irmão. Para povoar, procriar. Você sabe quantos filhos estatisticamente, eu deduzi que Adão teve? De Adão e os demais que viveram. Porque a regra da vivência era sempre em média 800 e poucos anos. Sabe quantos filhos Adão teve? Aproximadamente? Entre... Não. o detetive 500 era Salomão, o detetive mulher. Tinha muito mais. 2 filhos. Salomão, meu irmão, Salomão, Adão teve em torno de uns 600 filhos. Dentro de uma análise Não só com ela, né? da sua vivência, você tem que lembrar de outra coisa. Adão foi o único homem que não nasceu. Tem até me perguntaram isso: quem foi o único que não nasceu e morreu? Não nasceu e morreu como? É Adão, né? Adão e Eva, né? É o único que não nasceu, né? Ele já foi criado pronto. Então Eva já estava reprodutiva. Não foi criada pronto, mas Adão, oxe, Eva, vem logo para cá. Vamos fazer nossa parte. Vamos procriar, Deus me mandou procriar e encher a terra. Deixa eu só um pouquinho aí, então. Aí daí eles vão ter 600 filhos, que eu fiz essa contagem aí, fazendo uma estatística, que o seu filho, o primeiro filho de Adão, irmãos, não vai pensar que foi Abel, nem Caim.
E nasceu Caim, parece que o primeiro foi Caim, que a Bíblia fala. E gerou Caim, depois gerou Abel. Não vai pensar isso não, você pode ver que ele diz aí, e Adão tinha, isso ele só vai registrar a idade com 7. E Adão tinha 100 e poucos anos quando nasceu Sete. Aí você pode entender o seguinte, então significa que 10 anos antes, ou tantos anos antes, tinha nascido Caim e Abel, não? Mas diz aqui, ó, conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Mas depois você vai ter 100 e poucos anos seguindo aí, que vai dizer que Adão tinha 100 e poucos anos quando nasceu Sete. Você lê, você vai ver. Mas essa aí tá boa, Adão conheceu a Caim. Você acha que esse é o primeiro filho? Claro que não. Não conheceu Eva. Não sei pelo alvo sagramente. Vai, eu vou passar pro culto, é porque eu estou aqui. Eu estou vendo aqui. Os negócios estão 9 horas ali e 11. A pergunta do dinossauro. Eu vou falar dela. É porque o negócio se estendeu, né? E assim, olha, aí está comprovado cientificamente que foram milhões de anos de geração e certo, mas a gente sabe também se Deus quisesse criar em relação a 24 horas, também pode se interpretar dessa forma. Por quê? A criação do mundo. Claro, não, mas entenda. Eu quero dizer que se você disser que o planeta Terra tem 7.000 anos, 8.000 anos, você está completamente errado. Não vá dizer isso. Porque o planeta Terra, cientificamente, tem bilhões de anos. Agora, a raça humana tem 6.000 anos. Mas eu estou querendo dizer que o planeta Terra pode ter bilhões de anos, mas que o mundo pode ter sido criado em 7 dias. Não, independente de mas milhões de anos. Não, como assim? Aí está tendo uma contradição. Não está tendo contradição, não. Porque aqui diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, então você não sabe dizer quantos milhões de anos ele estava parando sobre as águas. Não, você diz o seguinte, que o mundo pode ter sido criado em tantos dias. Em 7 dias. Não pode. Não pode, eu lhe retifico, não pode. Por que não pode? Porque já é comprovado, eu quero que você una a ciência com os argumentos, a fé, e a gente já falou aqui que ela se une também. Já é comprovado pelas datações científicas, através do estudo de rochas, que a Terra tem bilhões de anos. Entendeu? Tem bilhões de anos. E houve dentro das placas tectônicas, que a Terra está montada em cima de placas, que elas se afastaram com o decorrer de bilhões e bilhões de anos, afastando os continentes. Entendeu? Isso é fato comprovado. Isso. Agora, não é para confundir a existência, o dia de 24 horas, claro que vai surgir o dia de 24 horas. O que eu quero é que você não entenda aí nos primeiros versículos bíblicos, 1 e 2 tal, e o primeiro dia e o segundo dia, entendendo que esse primeiro e segundo dia é de 24 horas, não é esse 24 horas. Depois, como o irmão Oswaldo ali colocou, que está aí na Bíblia, houve tarde e manhã. Aí começa a cronologia de 24 horas. Você entendeu? Agora, antes desse tarde e manhã, você tem aí um espaço de bilhões de anos. Isso já é comprovado. Entendeu, Sarnã? Então, para a gente não desconectar, não ficar dentro do campo dedutivo, dizer o seguinte, não, isso é interpretativo. Não, não é interpretativo. Isto é coloquial. Isto é fato comprovado. Porque se você estiver diante de uma pessoa e a pessoa disser para você, não, a Terra tem bilhões de anos, você diz, não, ela pode ter e também não pode. Aí você está errado. Porque a ciência fez um estudo que comprovou que tem. Então ela não está desmentindo a Bíblia e ao contrário, a Bíblia está dando credibilidade a ela. Agora a raça humana, aí é onde entra o ponto. O homem em si criado, que aí é a antropologia que estuda, a ciência nunca comprovou, isso aí é que é maravilhoso, nunca comprovou que houve pessoas como o homem pré-histórico, chamado homem sapiens, nunca comprovou. Porque o homem sapiens, se existisse um fóssil de um homem pré-histórico, ele tinha que datar milhares ou bilhões
de anos. E aí fugiria do conceito bíblico que só dá 6.000 anos à raça humana. Aí a Bíblia ia ser descomprovada. Mas o homem, a ciência, nunca achou este homem sábio, este homem pré-histórico, do qual na evolução, na criação evolucionista, nós viemos dele. Mas nunca. A ciência achou em relação ao dinossauro. Não, aí vamos entrar no dinossauro agora. Como foi a existência a ciência já comprova que os dinossauros têm milhares de anos. Eles existiram há milhares de anos. Tem como eu dizer que o dinossauro não existiu? Não, não pode, né, meu irmão? Por que não pode? Porque tem os fósseis, né? Você não é louco em dizer, Mas na Bíblia. o dinossauro não existiu. E a Bíblia vai trazer alguns textos de animais, monstros e tal, e etc, etc. Mas só são os 2 textos, 3 textos. Vamos deixar até a Bíblia de lado. Vamos se deter à ciência. Existiam os dinossauros? Claro. Os fósseis estão aí. Pegam inclusive fósseis inteiros. Você encontra os animais completos muitas vezes. Que quando submetidos à datação do carbono 14, lhe dá milhares de anos. Então a resposta é: quando foi que eles existiram? Antes da criação do homem. Tá? Porque se eu disser que os dinossauros morreram no dilúvio, que foi a primeira e única catástrofe com o ser humano criado na Terra, aí eu vou estar me enganando. Porque já que a Terra tem 6.000 anos e os dinossauros já viveram atrás milhares, muito mais de 100.000 anos, milhares de anos, então eu vou estar... Então o dinossauro está dentro dos 5 primeiros dias da criação. E no 6 foi o homem. Ele pode estar, porque o dia pode começar às 24 horas, mas o homem não foi criado ainda. Então, Tá? o homem Então foi ele criado no 6, aí ele pode estar... ele foi criado antes, nos 5, antes do homem, nos 5 primeiros, vamos dizer, nos 5 primeiros dias da criação, não no primeiro dia da criação, não no segundo, porque tinha que criar relva, semente e tal, semente. Entre o terceiro e o quinto. Ele está ali criado nesse espaço de tempo. Então Deus criou esses animais nesse espaço de tempo e houve uma catástrofe destruidora de forma que eles foram extintos. E não poderia ser diferente porque não teria como a raça humana conviver com animais de um porte como esse, de uma sagacidade como esta, né? É impossível, né? Quem assistiu Jurassic Park 1, 2 e 3, você tem ali um pouquinho de conotação dessa realidade, né? Então não existe essa ideia. Agora, eles existiram nesse espaço de tempo. Isso é um fato de você colocar o teu raciocínio dentro deste segmento para você conseguir trazer as explicações. Você não pode dar antes dos 6.000 anos, e você também não pode dar no período de milhões de anos, porque nem a ciência data dinossauro com milhões de anos. Ela data de milhares de anos, não de bilhões de anos, de milhões de anos, ela não dá. Então, o dinossauro existiu exatamente nesta época, e entendamos a cronologia dessa questão do dia inicial dos versículos 1 e 2, não como 24 horas, mas como milhões e bilhões de anos aí, como nós havíamos falado. Mais alguma coisa, irmãos, para perguntar? Só uma agora. Diga aí. Para responder a pergunta de Atlanta, sobre que o senhor aí está falando que Caim e Abel não foram os primeiros filhos. Sim, foi não. Eu já ouvi e eu concordo com esse pensamento aqui. Não, inclusive eu ia falar assim. Que aquele capítulo 3, versículo 16 de Gênesis, quando Deus determina o castigo da mulher, De Caim. da mulher, a Bíblia diz assim, versículo 16: e a mulher disse Deus: multiplicarei grandemente a tua dor. Aí eu já vi estudos sobre isso. Quando eu li multiplicarei, é porque era uma coisa que ela já tinha. Ele ia aumentar a dor. Você está entendendo? Já
Ela já gerava filho sem sentir dor. Entendeu? Sem sentir ou sem Sem sentir. Sentir a dor que eu Multiplicarei, sentindo pouco. Quer dizer, multiplicar é pouco. Multiplicarei não senti a dor que senti hoje. mas se fosse essa interpretação, ela sentiu. Pouco, um pouquinho mais sentia. Exato. E Porque imagina, irmãos, é um fato, né? Deus não ia colocar, porque é um sofrimento para a mulher parindo. Não é isso tudo, não. Então imagina 600 filhos, 600 sofrimentos, né, irmão? Então tem uma grande razão. Né? E você quer ver, você consegue dizer esse outro versículo aí, que muita gente se conturba. Quando Caim é expulso da presença de Deus, Foi morar no norte. aí você vê que Caim conheceu sua mulher e concebeu. Aí tem muito pergunta, gente, conheceu, mas porque acha que o primeiro filho foi Caim e Abel. Ele mata Abel. Como é que ele foge? Caim foge agora e conhece já a mulher dele. Que mulher foi essa? Surgiu de onde? Já era filho de Adão e Eva. no caso era o próprio irmão dele. Própria irmã dele, natural. E talvez não fosse a irmã. E assim, Talvez nem fosse a irmã, prima da prima e da. antigamente podia essas coisas, né? Claro, natural. Pra se Porque multiplicar. Deus mandou se multiplicar, normal. E você tem que entender que Adão, na minha contagem, Adão começou, vamos dizer que houve um espaçozinho de tempo para Eva nascer. Primeiro não surgiu Adão, depois Deus viu que não era bom que Adão ficasse só, aí criou Eva. Então ela teve um espaço de tempo. Vamos dizer o seguinte, Adão foi criado, um ano depois, Deus trouxe Eva. Tá? Conjecturando. Adão já estava pronto para procriar, assim como Eva. Então, o primeiro filho de Adão já começa no seu primeiro ou segundo ano de vida, criado com Eva. Segundo ou terceiro, no caso, para Adão. Primeiro, ele viveu 930 anos. Sabe-se que a mulher pode gerar um filho por ano. Ou não? Estou enganado? Fala aí, já de Eva, fala. Não, fala não. A Bíblia só se detém a classe masculina. Mas não vai ficar preocupado não. Nessa quantidade toda de filho, né? Aí você, vamos dizer, ele viveu 930 anos. Se ele pegou o primeiro filho com 3 anos de existência, Adão e Eva, aí você faz a contagem aí. E se eu for colocar o pé na raiz para botar um por ano, eu vou aumentar essa contagem. Eu vou para 900 e poucos filhos. Eu estou botando 600. 927. Para dizer o seguinte, que ele só teve um. Porque eu fiz a contagem botando um a cada 1 ano e meio. Aí eu botei em torno de 600 para dar um tempo maior para Eva. Tá entendendo? Dá um Filho tempo com de 7 anos. Sim, Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. Era. Eu me lembrei agora que os únicos que brincavam lá na igreja, que tinha muito filho, era Carinhoso e Cláudio. Aí, tá lembrado dessa brincadeira que ele dizia lá? No momento que nós falávamos. Tu tem quantos filhos, Carinhoso? 4. Cláudio está empate os dois. Vai o ganho pra ele. Eu tenho neto, parte dele. Não, aí ele já quer aumentar o negócio. Tá falando Ele já quer ser o rei. Ele já quer ser. O mais velho tá com 19. Vamos lá. Entendesse? Então, aqui era natural. O primeiro filho de Adão não foi Caim. Ele já teve antes. Se ele teve Caim com 100 e poucos anos, ou com 100 anos, não sei ao certo, porque só fala de 7. 7 você vai precisar. Adão teve 7 com 100 e poucos anos. Então, 100 e poucos anos para 7 significa que Adão e Eva já tiveram mais de 100 filhos. A questão é que. Ou seja, que esses filhos já tiveram outros filhos, que outros filhos. Não, mas E foi uma relatação para eles tiveram filho, não. Ou só depois que foi filhos. aí é outro método, outra fonte de estudo, de conjecturação, porque você não sabe o tempo que ele passou no Éden. O tempo que foi a questão como é que se diz? Desobediência. Da desobediência. É uma fonte aí já para se estudar nesse caso. E a Deixa eu questão só falar um negócio, né? Concubinas. É como se fosse prostituta hoje em dia, não. Não, O que era concubina naquela época? de jeito nenhum. Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Concubinas existia a esposa principal e as demais. que era pra gerar filho. Era mais. Vamos tirar esses termos, né? Porque aí, não, amante, é porque é
Para você colocar amante biblicamente, é um termo pejorativo. Se você pega concubina e diz amante, Porque a amante é a mesma coisa para porque hoje amante é a mesma coisa de prostituta, uma mulher, enfim, uma mulher que não é aquela mulher. Concubinas aí era parte daquele, por exemplo, propriedade dele. era Mas é que Sara Sara deu deu uma serva, que tornou-se concubina de concubina. Abraão. Então é dentro desse contexto. Agora eu quero só fechar isso aqui, porque aí você está tocando no nome de Salomão. Quando a Bíblia diz que Salomão teve 300 mulheres e 700 concubinas, Não, é o contrário. 700 mulheres e 300 concubinas, não é que ele teve 1000 mulheres, meu irmão. Por favor, não vá. Não. 1000 mulheres de relacionamento, você não entende assim? Não é isso? Mulheres matrimoniais, de estar com elas? Não, de jeito nenhum. em relação à filha, né? Não, exatamente. Não. O que acontece, queridos, é que o rei naquela época, para criar tratados, para criar amizades, para criar pacificação de reinos, você aceitava as mulheres que era dada por outros reinos, por outros lugares e aqueles que ele tomava, para viver no seu recôndito, mas não como mulher propriamente. Primeiro, se você for para a questão racional, é impossível isso aí. Isso não tem como equacionar, tá certo? Não existe esta possibilidade, tá? Então, existia uma quantidade, claro, mas não, né, nesse porte aí. Ali existia uma questão de governo. Essas mulheres eram mulheres que faziam parte da questão de governo, monárquico do rei, mas não como propriamente suas mulheres a nível de.